Bom dia, pessoal. Todo mundo aí? Todo mundo escutando? Bom dia, André, Tatiana, Elber, Tamília. Bom dia. Só para gente iniciar aqui, deem um oizinho, sinal de vida, ver se está tudo certo aí. Tá? Tudo ok? Buenas. Então, é o seguinte, pessoal. Na semana passada a gente começou a trabalhar ali a questão do contrato, né? Então vimos contrato de trabalho junto com uma inovação da reforma trabalhista, que foi o home office, né? Então, já que estamos em home office, estudamos um pouquinho o home office. Eu vou inverter um pouquinho a ordem ali das coisas, mas eu acho que é importante a gente falar e às vezes tem o timing das coisas, né? Eu acho que é legal a gente obedecer isso nesse momento, porque vamos pensar assim, o ruído externo nos causa curiosidade, né? Então eu acho que está todo mundo acompanhando aí as discussões das medidas provisórias em relação à redução de salário, redução de jornada, né? E como isso está acontecendo, o que pode, o que não pode, enfim. Tá? Então, eu organizei para hoje aqui com vocês um material e um roteirinho mais ou menos assim. Nós vamos falar um pouquinho de salário. Já que nós falamos de contrato, nós vamos começar uma parte assim mais teórica, tá? Falando de salário, falando de remuneração e falando de salário. E aí trazendo para vocês alguns conceitos e principalmente para que vocês tenham nota ali, para que vocês guardem a situação de que o salário ele é sagrado, né? Então ele vai ter uma proteção em relação ao salário, porque ele vai não apenas poder ser flexibilizado, mas ele não vai poder ter descontos, enfim, tem um regramento bem específico protetivo ao salário, porque a gente parte do princípio quanto ao salário que o salário é irredutível, né? Então a gente não pode ter uma redução de salário. Para que isso fique bem claro para vocês, a gente vai ter que entender a diferença de salário para remuneração, ver se o prêmio, gorjeta, verbas que compõem a remuneração do empregado são tidas como salário ou como remuneração. Por exemplo, adicionais, né? Então, até ontem, na aula de processo que eu estava dando para os colegas de vocês, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a questão, por exemplo, do adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele não é uma condição permanente, ele é uma condição fática, né? É uma condição de fato ali que a gente precisa observar para ter o adicional, assim como o adicional noturno, assim como, por exemplo, o adicional de transferência, que é uma outra situação, né? Mas aí eu tenho uma discussão muito clássica e muito tradicional já, quem milita na área trabalhista vai sempre gerar um clique nesse sentido, sobre as verbas pagas durante muito tempo, com habitualidade, se passa a integrar o salário, se não integra o salário, enfim, a discussão é bem ampla, tá? Mas eu quero só que vocês compreendam e que vocês vejam a partir também dessa situação nova que nós estamos vivendo agora, de redução de salário, redução de jornadas, como é que a lei trabalhista, apesar de ser bem rígida, muitas vezes se flexibiliza. E nenhuma lei, nenhum um documento, nenhum instrumento normativo, ele vai ser absoluto, né? Porque existem questões que surgem ao longo do tempo, né? Muitas vezes muitas situações que a gente nem imaginava que poderiam acontecer, né? E a gente está vivendo um momento assim agora com o Covid-19, tá? Eu vi que a Tamília estava entrando ali, ela comentou que estava sem áudio. Tudo ok agora aí, Tamília? Só dá um ok? Então tá, ótimo.
Pessoal, eu estou brincando sempre, né? Tem uma, não vou fazer propaganda, que não me pagam para isso, mas tem uma operadora aí que fala sobre multitelar, né? Então façam assim, vamos também multitelar, né? Se vocês estão no Note, abram o grupo ali, o grupo não, o canal do Telegram, por favor, que eu mandei um material para vocês. Eu mandei um material bem interessante sobre que é de um grande escritório de advocacia, tá? Não tem problema, aqui é para fins didáticos também, não estou fazendo propaganda para o escritório, muito pelo contrário, né? É só para compartilhar com vocês o material e como o pessoal tem produzido material interessante, tá? Sobre a questão da MP 936. O que a MP 936 fez, pessoal? A MP ela trouxe a medida provisória, né? Ela trouxe uma flexibilização sobre acordos individuais e trouxe normativas acerca de acordos coletivos, ou seja, normas coletivas, tá? Para redução de jornada, suspensão contratual e redução também de salário proporcionalmente à jornada. Então, se vocês abrirem ali o Telegram, o canal, vocês vão ver que existe esse documento lá. Então, o escritório é o Tosini Freire, daqui a pouco vocês conhecem, é um dos maiores escritórios aí do Brasil. É um escritório muito bom, muito renomado, né? Mas, claro que, junto com uma determinação legal, né, uma MP, que, lembrando lá, direito constitucional, né, uma medida provisória, ela não é lei ainda. Ela tem os efeitos de lei, mas ela tem que ser transformada, votada em lei, lá no prazo previsto pela Constituição, né? Então, ela tem um prazo de validade ali limitado, que, claro, considerando-se a situação que se espera do Covid-19, os 90 dias que foram trazidos pela MP como possibilidade de suspensão, de redução de jornada, redução de salário e de suspensão de contratos, espera-se que em 90 dias nós tenhamos uma situação mais clara sobre os reflexos da Covid-19 para efeitos gerais. Tá? Então, olhem ali na tela, estou compartilhando com vocês, tá? Que ali o que está dito. Ó, a MP ela vai trazer duas situações principais. Tá? Vamos pensar assim, dividir em duas. Uma é a redução de jornada e de salários. A outra é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Ou seja, a gente está fazendo um link aqui com o assunto da semana passada e jogando para um tema totalmente atual, que é a medida provisória 936. Então, nós estamos vendo o quê? Bom, primeiro, salário é sagrado. Então, eu não mexo em salário jamais. É vedado ao empregador reduzir salário. Então, como é que vai poder haver uma redução de salário se a lei diz que não pode reduzir salário? E aí nós temos uma situação totalmente impensada, que é o coronavírus, né? E como isso está se refletindo no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui uma medida provisória, né? E está aí a discussão que se lança, uma medida provisória que vai dizer assim, olha, se os empregados e empregadores fizerem um acordo individual, eles podem, ou seja, eles acordaram, eles definiram que, tendo em vista a gravidade da situação, vai haver uma redução no salário. Então, discussão que surge. Primeiro, a própria MP vai fazer distinção para acordo individual e acordo coletivo. Tá? Gente, acordo coletivo, norma coletiva. Eu tenho 3 tipos de norma coletiva. Vou interromper aqui, só para vocês fazerem aí uma observação, que a gente ainda não está nesse ponto da matéria, mas hoje surge, é importante a gente discutir também os conceitos. Tá? Acordo individual. Acordo individual é aquele contrato que eu compartilhei um modelinho semana passada com vocês ali. Aquilo é um acordo individual.
É um contrato individual de trabalho, então que, em regra geral, pelo que diz a MP, a gente vai poder fazer redução de jornada e redução de salários por um acordo individual. Estou dizendo que fala a MP. Não estou problematizando ainda. Tá? Mas em um ponto da MP, vai haver uma diferenciação quanto à possibilidade desse negócio aí, desse acordo. Quando o empregado ganhar entre R$ 3.100 e 2 tetos da Previdência, e 10 tetos, entre 2 e 10... desculpa, deixa eu abrir o texto ali para vocês. Entre R$ 3.100, tá, e R$ 12.000, mais ou menos, não vai poder haver acordo individual. Vai ter que haver acordo coletivo. Vai ter que haver acordo coletivo. O que isso quer dizer? Bom, eu não vou poder fazer simplesmente um acordo, um contratinho, um aditivo no contrato com o meu empregado ou eu, empregado, com o meu empregador. Tá? Eu vou ter que ter um acordo coletivo. E aí a MP peca na norma, ali na terminologia da norma, a meu ver. Por quê? Porque ela diz assim, tem que ter norma coletiva. O que é norma coletiva? Norma coletiva negociada. Duas formas. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Convenção coletiva de trabalho, gente, é sindicato patronal negociando com sindicato de empregados. Então, isso é um tipo de norma coletiva. Tá? É um tipo de acordo coletivo. O outro tipo de acordo coletivo, que leva o nome de acordo coletivo, é uma negociação entre empregados e empregador, então entre a coletividade de empregados e o empregador, ou entre o sindicato e o empregador para aquela situação específica daquele empregador. Estamos falando de coisas ruins, né? De redução de salário. Vamos falar de coisas boas primeiro, sobre acordo. Em um determinado momento, eu trabalhava em uma instituição que estava muito bem, estava de vento em popa. O que aconteceu? Todo ano vem aquela verbinha a mais que a gente chama de forma equivocada de dissídio, que é aquele aumento salarial, correto? Todo ano vem na data base da categoria. Como a empresa naquela época estava muito bem, ela resolveu, por liberalidade própria, que ia, além de dar o aumento que era para todo mundo, para toda a categoria, fixado por convenção coletiva, ela disse que ia fazer um acordo coletivo com o sindicato e que ia dar, além daquele valor, ia dar mais aumento. Então, vamos que tinha 8% pelo sindicato, pela convenção coletiva, sindicato patronal com sindicato dos empregados, tinha 8%, não lembro exatamente quanto era, a empresa quis dar 11%. O que ela fez? Ela, além da convenção coletiva, ela fez um acordo coletivo com o sindicato, deixando tudo aquilo bem claro, que ia ser o quê? Os 8% da norma geral, mais os 3% do acordo coletivo. Estão entendendo a diferença? A gente vai ter o quê? A gente vai ter tipos de norma diferentes, espécies de norma diferentes que vão envolver principalmente quem está negociando isso. Falei da parte boa, né? Voltamos então para a redução, para a parte ruim, que é sobre o que está falando a MP 936. O que vai ter? A MP 936 está dizendo que eu posso negociar, eu, empregado, com o meu empregador, uma redução do salário e da jornada, ou uma suspensão desse meu contrato de trabalho por acordo individual. Mas que, para que eu possa fazer isso por acordo individual, a regra é que eu ganhe até R$ 3.100. Isso é o que está dizendo a MP. Ou seja, eu estou entrando com uma medida provisória para flexibilizar algo que é constitucional. Bom, comecei a problematizar com vocês já. Porque essa é a discussão e esse é o ponto que está sendo trazido na discussão do ministro Lewandowski lá, que deu uma liminar
dizendo que, e aí surge a discussão, se os sindicatos precisam pelo menos ser informados dessa negociação. Seja ela porque o acordo coletivo, ele vai ter a participação obrigatória do sindicato. Ou seja, a norma coletiva para aqueles empregados que ganham entre 3 mil e 12 mil reais, o sindicato vai participar dessa negociação. Então, não tem discussão sobre se ele precisa ou não precisa ser comunicado. A discussão vai estar onde? Para quem ganha menos de 3 mil. Porque, a princípio, esse que ganha menos de 3 mil, esse cara é o hipossuficiente. Esse cara é aquilo que a gente já discutiu já em várias aulas, esse cara é o que, em tese, precisa de proteção, precisa de um complemento ali, de uma forcinha do sindicato para equilibrar esse tipo de negociação com o seu empregador. Por quê? Gosto de fazer sempre os dois lados, né? Ou três até, da moeda. Por quê? Os três da moeda não tem, porque moeda só tem dois, mas vamos pensar, ou até os quatro, né? Juiz, autor, réu, juiz e Ministério Público do Trabalho, fazendo os quatro lados, né? Para a gente poder interpretar bem esse cenário que se coloca. O que eu vou ter? Será que eu não tenho justamente um afastamento da proteção de quem mais precisa? Interrogação para vocês. Tá? Mas o que eu estou falando? Eu estou falando aqui do que a MP diz. Então, vou ser cético com vocês num ponto sobre o que se está fazendo. Né? Sobre o que se está fazendo em relação ao quê? Em relação à jornada, em relação a salário, em relação à suspensão desse contrato, que até a semana passada nós íamos falando ali de um contrato, né? E falamos de um contrato, estava tudo bem, estava a mil maravilhas, né? O casamento andava de vento em popa. Agora o casamento balançou. Por quê? Porque deu crise, né? Você sabe como é que é, né? Quando dá crise, casamento balança. Então, quando o casamento que dá crise balança, eu tenho que ver, bom, o que a lei está falando? Como é que a norma tá trabalhando para que isso não venha a gerar um desequilíbrio, tá? Então, assim, para situá-los, tá, nisso, eu vou compartilhar um videozinho aqui com vocês, mando no nosso canal também, tá? De uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu estou gostando, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região está fazendo vídeos com diversos juízes interpretando essas possibilidades, tá? Eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto aí. É o mais legal de ver, porque eu estou olhando, eu já estou buscando um olhar do Poder Judiciário. Eu tenho usado isso com os meus clientes. Eu tenho observado não um olhar só do advogado, né? Porque o meu olhar pode estar viciado como advogado e eu ver só o melhor cenário. Eu, de repente, para o meu cliente, para ele ser orientado nesse cenário de agora, um cenário de incerteza, eu estou olhando também o pior cenário possível ou o que as pessoas que julgarão os casos estão vendo sobre isso. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos assistir rapidinho o vídeo. Né? Eu cortei ele em vários vídeos para a gente ver ponto a ponto e não confundi-los. Tá? Para a gente começar, então, a situá-los sobre isso, e daí eu vou conceituar a questão do salário, vou trabalhar a diferença de salário para outras verbas, tá? Vamos ver o vídeo da juíza do TRT da 2ª Região. Tá aí na tela? Vamos lá, rapidinho, 1 minuto. Forma está prevista, dessa redução está prevista no artigo 7º, inciso 2º da MP, que diz que essa redução será feita por acordo individual e escrito entre empregado e empregador. Esse acordo deve ser comunicado em 10 dias ao Ministério da Economia, segundo o artigo 5º, e o artigo 11º fala também da comunicação ao sindicato. Uma questão que pode surgir aí é a validade desse acordo individual em face do que diz a Constituição Federal sobre a necessidade aí de acordo ou convenção coletiva, quando
e se fala em redução salarial, em redução de jornada, tá? O prazo máximo dessa redução seria de 90 dias. É o prazo máximo, não foi estipulado o prazo mínimo, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30 dias, é critério do que vão acordar as partes, segundo diz a MP. Viram? Viram a discussão? A discussão vai exatamente no ponto que eu estava comentando com vocês. Validade desse acordo. Tá? Então, semana passada a gente viu aquele contrato, e aí vamos que a gente esteja naquele mesmo contrato lá. Né? Agora, mesmo que com o home office, a empresa não conseguiu manter os salários dos empregados. O que ela vai fazer? Agora ela vai reduzir a jornada. Ela pode, mesmo em home office, ela pode reduzir a jornada. Tá? Então, vamos ter que fazer um acordo. O que vamos discutir? Bom, esse acordo vai ser individual ou vai ser coletivo? Porque eu estou falando de algo que é salário. Tá? Vou fazer um recorte aqui com vocês para conceituarmos remuneração e conceituarmos salário. Tá? Beleza? Gente, de novo, naquela regrinha, tá, da semana passada. Vão me dando um ok. Se eu estiver correndo demais, se eu estiver falando muito, só deem um ok, chamem no bate-papo, ou eu fechei o microfone de vocês, não porque eu não quero ouvi-los, tá? É só para evitar aquela situação da tela, de ficar pulando quando der algum barulho aí no local onde vocês estão, tá? Tranquilo? Vamos lá. Salário. Querem anotar? Vamos anotar um pouquinho, então. Vamos anotar. Então, tá. Tatiana diz que tá tudo ok. Vamos lá. Anotem lá. Salário. Salário. Anotem assim. Remuneração é gênero. Remuneração é gênero. Ponto final. Ponto final. Nova linha. Salário é espécie. Salário é espécie. O que é isso? Amplo. Remuneração. Tudo que me pagam é remuneração. Então, salário é remuneração. Gorjeta é remuneração. Adicional é remuneração. Prêmio é remuneração. São diversas. Tudo é dinheiro, né, gente? Às vezes é até em espécie, tem uma regrinha para isso também na CLT. Mas tudo são o quê? São valores, ou seja, são valores ou bens que são entregues a mim como uma contraprestação do meu trabalho. Tá? Então, isso tudo é remuneração. Tá? Salário. Salário. Que é o principal ponto de uma relação de emprego é o salário. Então, anotem lá. Salário é uma das parcelas da remuneração. Vírgula. Abrangendo períodos de prestação de serviços, vírgula. Tempo à disposição do empregador, e períodos de interrupção do contrato. E períodos de interrupção do contrato. Ponto. Artigo 457 da CLT. Podem anotar ali. Depois dei uma olhadinha lá na CLT também. Tá? Caput. Artigo 457, caput da CLT. O que é importante a gente falar? O salário, pessoal, ele é irredutível. Tá? O salário é irredutível. Então, quando a gente vai lá no artigo 7º da CLT, artigo 7º da Constituição Federal, tá? Podem abrir, eu vou abrir aqui na tela para vocês, para a gente contextualizar essa discussão
ali. Compartilhar a tela, só um minutinho. Compartilhar tela. Constituição Federal. Olha lá, olhem ali. Olha o que diz o artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, 2 pontos. Lá no inciso 6, artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Irredutibilidade do salário, vírgula, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E aí temos uma discussão que já foi trazida pela juíza lá do TRT2, esqueci agora o nome dela ali, nesse ponto, a validade. Gente, o salário, então, ele é irredutível. Tá? Podem anotar ali, pode botar assim, salário é irredutível. Irredutível. Artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Tá? Botem embaixo assim, exceção. Toda boa regra, né, tem uma boa exceção. No direito, na língua portuguesa, é sempre assim. Né? Então, tá aí uma boa exceção. Exceção, né, falando em português, X, C e cedilha. Ó, pelo amor de Deus, né? X, C e cedilha. Exceção. Exceção. Convenção ou acordo coletivo. Interrogação, né? Interrogação. MP 936. MP 936. Tá? Vamos lá. Vou abrir com vocês aqui mais um videozinho, tá? Da doutora do TRT2, para a gente seguir nessa linha de raciocínio e ver o que ela, ou se ela consegue nos ajudar, né, a desvendar como é que é? Esse mistério aí, que não é tão mistério assim, né? A gente já sabe onde isso vai parar, mas tudo bem, faz parte do jogo. A gente tem uma situação agora urgente aí, né? Temos que ver como é que sair dessa. André, isso. Tempo à disposição. Espera aí que eu repito para vocês antes do vídeo, tá? Ó, períodos de prestação de serviço salário é uma das parcelas da remuneração paga como contraprestação devido à prestação de serviços, tempo à disposição e períodos de interrupção do contrato de trabalho. Conseguiram pegar ali? Ok? Só para explicar para vocês ali, para não passar, veio e fugiu aqui. Por que isso, gente? Ó, período de prestação de serviços. Tranquilo da gente interpretar, né? Se eu estou trabalhando, eu sou remunerado. Beleza, não tem discussão. Mas tem um outro ponto que é o tempo à disposição. Por exemplo, repousos semanais remunerados. Repousos semanais remunerados são aqueles períodos em que a gente está em casa descansando, né? Mas está recebendo. A gente ganha repouso semanal remunerado. Eu tenho uma interrupção do contrato de trabalho. Férias, eu tenho uma interrupção do contrato de trabalho. Eu estou em casa, ou fui viajar, não sei, né, nas férias, mas o meu empregador está pagando por aquele meu período que eu estou não trabalhando. Tá? Então, por isso que o salário, esses pontos, gente, esses itens, eles não podem regredir. Em regra, ressalvadas as exceções. Tá? Então, mais um videozinho curtinho para a gente ver ali o que está sendo discutido. Quais os percentuais de redução? Segundo a MP, pode ser reduzido salários,
e jornadas proporcionalmente em 25%, 50% e 70%. Esses percentuais são fixos aí, na hipótese de não serem esses, é preciso haver convenção coletiva, como diz a MP, são as partes que vão discutir qual desses percentuais vão ser aplicados pela, por exemplo, capacidade financeira ou produtiva da empresa. Isso depende de negociação segundo a MP. Viram? 25, 50 ou 70. Por acordo entre nós aqui, A e B. Acordo individual, tá? Regra. Exceção. Exceção. Quando for entre 3 mil e 12 mil, precisa de norma coletiva. Tá na MP. Ou seja, vai precisar do sindicato participando dessa negociação. Tá? Vejam que a gente está falando aqui, pessoal, de salário. Olha, isso surgiu com muita força, porque muitas vezes não é só o salário que o empregado ganha, e não é só com o salário que ele conta para a sobrevivência dele. Né? Gorjeta. Anotem lá. Mais um conceito aí. Gorjeta não é salário, é remuneração. Então bota lá. Gorjeta não é salário, vírgula. Não é salário, vírgula. Mas remuneração. Remuneração. Quem paga a gorjeta, pessoal? Vocês aí. Vocês são pão duros ou vocês dão gorjeta? Todo mundo é pão duro no Brasil, né? Não é tão cultural. A gente dá gorjeta só no restaurante, né? Porque é meio obrigatório, assim, entre aspas. Ah, 10% já. Olha aí, ó. Quem dá gorjeta ali? Quem é o seu iPhone? iPhone, se identifique, por favor. Tá só o nome, não tá o nome, tá? Cláudia. Ó, a Cláudia disse que dá gorjeta. Parabéns, Cláudia. É isso aí. Tem que dar gorjeta, tem que valorizar o trabalho. Eu acho que, não, eu acho que são culturas, né, gente? Por exemplo, nos Estados Unidos, se tu não dá gorjeta, eles ficam de nariz torto para ti, porque tem uma cultura lá de todo mundo dar gorjeta. Então tu chega, sei lá, o cara carregou tua mala no hotel, tu foi lá, tu pega e dá uma gorjeta. Tem tem o costume de dar gorjeta, né? E o pessoal sabe que atende bem porque, em tese, se atender bem vai ganhar gorjeta, né? Uh, eu sempre pago os 10%, só se realmente aconteceu algo ruim para eu não pagar os 10%, né? Mas confesso que, às vezes, em cenários onde não é obrigatório que não tem ali, às vezes eu me esqueço até, né? E não porque eu seja pão duro, porque até não sou, né? Não tenho muito esse perfil. Mas, enfim, gorjeta quem paga? Nós pagamos. Ou seja, a discussão foi essa, pessoal, para caracterização da gorjeta como salário ou não. Aí depois nós vamos ver ali que o texto da reforma ele tem reflexo agora nisso, porque eu tinha uma discussão que era jurisprudencial sobre gorjeta ser verba salarial ou não ser verba salarial, tá? Então, gorjeta, gente, não é salário, tá? Gorjeta é uma remuneração, tá? Beleza? Então, vocês vão lá assim, ó. Botem assim na gorjeta. Artigo 457, parágrafo 3º. Terceiro da CLT. Tá? Tem uma discussão, pessoal, uma discussão não, né? É um fato, e aí a lei vai ter que regrar. É o seguinte, vamos pagar gorjeta, mas eu pago no cartão. Né? Eu pago no cartão. Esses 10%, que são mais ou menos, não é regra, mas é um padrão que se aplica aí, como é que o empregador tá destinando para os empregados? Será que está voltando para os empregados? Então, a CLT teve que regrar isso, tá? No 457, parágrafos 6º ao 14. Então, eu não vou abordar exatamente agora com vocês isso, tá? Porque vai ficar um pouquinho longo, né?
e é uma situação um pouco complexa, tá? Que pode envolver a negociação de acordo coletivo e vai envolver por que que ou como o empregador vai distribuir. A Cláudia está perguntando se é realmente passado. Não, não, eu acho que não que seja passado. Passado no seguinte de não mais acontecer, eu acho que não, acho que acontece. Só que antes não tinha regramento, tá, Cláudia? E aí, quando não tem regramento, ocorrem discrepâncias muito graves. Por quê? Vamos pensar assim, se eu estou cobrando, nós, tá? Somos os consumidores. Então, se nós somos, o restaurante tem lá 200 consumidores por dia. Se ele tem uma média de R$ 20 por consumidor, ele tem 10%, R$ 2 a cada consumidor, são R$ 400 por dia de gorjeta. R$ 400 por dia de gorjeta. Em 20 dias, vamos que ele abra 20 dias úteis, né, são R$ 8.000. Se ele tem 10 garçons, por exemplo, ou 10 empregados como um todo, isso daria R$ 800 para cada garçom, para cada empregado. R$ 800, se ele ganha 1.000 de salário, vamos combinar, R$ 800 quase dobra o salário dele. É por isso que teve agora o regramento da CLT para esse perfil. Jaqueline levantou a mão. Fala, Jaqueline. Por isso que teve esse regramento agora específico, tá? Quando a coisa não flui de uma maneira correta, tem que vir a lei, né? É aquela história, né? Quando a gente se ó, olha ali, ó. André falou, Jaqueline levantou a mão. Tá? O que acontece, gente? Tudo a gente, em regra, tá? No direito privado. Direito do trabalho é direito privado. Fala, Jaqueline. Pode falar, se não quiser escrever também. Não? Não? Deu brete ali? Bom, o que acontece? O direito privado, pessoal, tudo a gente pode negociar, não tem problema. Quando a gente se resolve entre A e B, é joia, maravilha. O que não pode? Não pode dar problema que extrapole o nível de A e B a ponto do Estado ter que colocar uma fonte formal do direito para regular essa relação. Essa é a grande discussão do direito do trabalho, né? Até que ponto vai ter que vir uma norma de caráter público para regrar uma situação entre A e B? Isso é que a gente discutiu bastante, eu já coloquei para vocês diversas vezes a minha posição, né, a esse respeito. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma questão cultural, não só do empregado, cultural do empregador. Né? Eu sou bem, até duro, né, nesse ponto, e fico bem à vontade, porque eu não tenho posição, eu sou empregado, e também já fui e sou empregador, né? Não tem problema. Eu, quando sou empregador, entre aspas, né? Eu tento aplicar a mesma teoria. Eu tento ser ético, eu tento ser racional e tento ser coerente com o que eu penso, né? O grande problema dessa relação no Brasil é que o empregador, em geral, ele, entre aspas, tá? Foi explorado como empregado e agora ele trocou de lado do balcão. Então, quando ele troca de lado do balcão, na maioria das vezes ele quer, entre aspas, explorar como empregador, só que não é assim que funciona. Não é assim. Então, nós estamos vendo agora um momento que, quem sabe, vai trazer alguns reflexos aí muito importantes, né? Para a gente repensar algumas formas também, né? E ver assim, bom, o que eu preciso valorizar? Né? Eu acredito em pessoas, porque no fim das contas, tudo vai acabar em pessoas. Então, se eu não valorizar as pessoas, eu vou perder aquela pessoa que me entrega algo. Então, eu tenho que trabalhar na cultura da entrega de algo, seja por produção, seja por tempo, enfim. Tá? Mas essa situação da gorjeta, ela tem exatamente esse cenário. Eu tenho que ter uma regra de caráter público, uma norma, uma fonte formal do direito. Por quê? Porque os empregadores pegavam aquela verba e não redistribuíam para os empregados. Ou seja, eu paguei para o garçom e não paguei para o dono do restaurante. A gorjeta é para o garçom,
o cozinheiro, enfim, para o pessoal que faz. Eu achei que fui muito bem atendido, eu retribuo. Tá? Então, gorjeta, gente. Espero com esse meu discurso, né, ter colocado para vocês o que diz lá os parágrafos 6º ao 14, né, o 14º do artigo 457, tá? Mas saibam, gorjeta não é salário, tá? Beleza? Tranquilo com gorjetas? Gorjetas. Buenas. Vamos falar um pouco, então. Ó, aqui. Ó, Cláudia, eu sempre levei separadamente. É uma boa medida. Eu sei que chegava no garçom, né? O que pode acontecer se ele não repassar a gorjeta? Gente, isso é crime de apropriação indébita. Não é meu dinheiro. Inclusive, pode ser crime. Tá? Boa, Bruna. Porque, além de fiscalização do trabalho, além da cobrança do empregado, tá? Porque se o empregado recebeu a gorjeta, ele sabe que tinha um fundo lá para a gorjeta e não recebeu, é verba dele que não foi paga pelo empregador. Quando ele eventualmente processar o seu empregador cobrando verbas de natureza trabalhista, a gorjeta é verba de natureza trabalhista. Ela só não é salário, mas ela é remuneração. E, pessoal, não é salário, tá? A partir agora da reforma que bateu o pé e fixou, ó, não é salário. Por quê? Tá? Por que é importante dizer isso? Porque a gorjeta, o salário, gente, o que é salário vai refletir em férias, 13º, vai ter cobrança de INSS, vai incidir imposto de renda. Tá? Essa era a discussão que tinha. Se eu recebi uma gorjeta mensal ali, o André trouxe um exemplo, ó, da amiga dele que trabalhava no Outback. E ela recebia no contra-cheque e quase dobrava o salário. Essa era a questão quando a gente falava de colocar no contra-cheque ou não, André. Porque do que vai acontecer? Se eu ganho 1.000 de salário, eu vou ter férias pagas sobre R$ 1.000. Eu vou ter fundo de garantia pago sobre R$ 1.000. Eu vou ter tudo com base no meu salário, a hora extra, sobre os R$ 1.000. Quando eu tenho a gorjeta que integra a remuneração, a discussão que surgia é a seguinte, tá, mas eu não tenho que receber férias com base na gorjeta também? Eu não tenho que receber 13º com base na gorjeta? O meu fundo de garantia também não tem que observar a gorjeta? Era essa a discussão que tinha no judiciário trabalhista e que ainda tem, né, nesse sentido. Tá? Não é só sobre a verba, é sobre quem vai integrar o pagamento daquela verba. Tá? Joia? Beleza? Tranquilo. Então, discussão, gente. Regra e exceção. Vou falar para vocês aqui, vou um pouquinho na teoria do salário, para a gente entender o porquê dessa discussão sobre negociação. Tá? Então, vou lá, botem assim, ó. Botem como características do salário. Características do salário, assim, um título para vocês organizarem aí. Caráter alimentar, primeiro item. Caráter alimentar. Tá? Autoexplicativo, né? Por que eu trabalho, pessoal? Eu adoro, sempre falo isso, adoro dar aula para vocês. É uma atividade que me dá, faço com muito gosto, né? Dar aula, acho muito legal. Mas a minha verba tem caráter alimentar. Por quê? Eu trabalho porque eu preciso, né? Quem sabe se eu não trabalhar, se eu não precisasse dessa verba, eu manteria outro tipo de relação contratual que não uma relação de emprego. Já falamos lá, né? Eu ia dar aula voluntariamente, ia fazer um contrato de trabalho voluntário. Não, eu preciso desse valor para pagar o meu custeio, a minha alimentação, a minha subsistência. Ou seja, isso é verba de caráter alimentar. Então, primeira característica do salário, caráter alimentar. Tá? Outro ponto, gente. Indisponível
Caráter indisponível. Regra geral, tá? O que é indisponível? Botem assim. Em regra, vírgula, não pode ser objeto de renúncia ou transação. Primeiro ponto da nossa discussão, por isso que eu quis contextualizar com vocês MP 936 com a aula de hoje sobre salário. Tá, se o salário é indisponível, como é que agora eu estou negociando? Como é que eu estou fazendo uma transação com o meu empregador, dizendo que eu topo receber menos? Interrogação. Voltaremos, como diz lá o nosso amigo Anonymous Gourmet, tá? Mais uma característica, então, indisponibilidade, tá? Terceira, irredutibilidade. Irredutibilidade. Ou seja, o salário é irredutível. Interrogação. Bom, anotem assim. Sendo a fonte de sustento do trabalhador, vírgula, sendo a fonte de sustento do trabalhador, vírgula, não pode ser reduzido. Não pode ser reduzido. Vírgula, está lá no artigo 7º lá, né? Salvo por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Convenção ou acordo coletivo de trabalho. Já mostrei para vocês ali, artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Tá? Então, 3 características já ditei para vocês. Vamos para a quarta. Periodicidade. Periodicidade. O salário é obrigação sucessiva. Salário é obrigação sucessiva. Tá? Ou seja, é pago periodicamente. Então, aquilo que a gente falou já quando eu estava trabalhando nos requisitos do vínculo de emprego, né? O que é salário? É uma prestação pecuniária de forma periódica, tá? Então, pago quinzenal, mensal, enfim. Não tem problema. A cultura no Brasil é de ser quinzenal, adiantamento e o adiantamento lá pelo dia 20 e o pagamento até o 5º dia útil. Tá bem. Quero pagar um salário semanal? Pode? Pode. A lei não veda, tá? 4, então vamos para a quinta. Continuidade. Continuidade. Daí anotem assim. Enquanto houver relação de emprego, vírgula, haverá salário periódico. Periódico barra contínuo. Periódico barra contínuo. Ponto. Tá? Quinto, sexto. Possui natureza composta. Possui natureza composta. Já falei para vocês isso aqui. Possui natureza composta. 2 pontos. Possui o salário base. Possui o salário base. Além de gratificações adicionais, gratificações, vírgula, adicionais, vírgula,
comissões, etc. Continuidade, peraí. Continuidade. Eu vi ali. Tópico continuidade. Tá bom, desculpa. É que eu fico sem noção ali, Berren. Continuidade. É obrigação sucessiva. Não sei se eu ditei exatamente assim, mas é isso. É obrigação sucessiva, vírgula, vai perdurar ao longo de toda a relação de emprego. Vai perdurar ao longo de toda a relação de emprego. Ok? Isso é a continuidade. Também é autoexplicativo, né? Continuidade. Continua. Enquanto tiver emprego, vai ter pagamento de salário. Tá? E aí passamos para natureza composta. Natureza composta. Conseguiram pegar a natureza composta ou preciso digitar de novo? De novo. Tá? Natureza composta, então. Terá o salário, né? Terá uma parcela básica, terá uma parcela básica ou salário base, ou salário base, ou salário base, além de adicionais, gratificações, comissões, etc. Foi? Beleza? Então tá. Aqui, ó, mais um ponto interessante dessa classificação, que é bem doutrinária, mas vocês vão entender o porquê é importante a gente ter ela em mente, tá? Botem assim, como mais um item. Determinação heterônoma. Determinação heterônoma, com H. H-E-T-E, heterônoma. Proparoxítona. Tem acento no O, do proparoxítona. Heterônoma. Toda proparoxítona leva acento. Anotem isso. Cai sempre em um concurso, o pessoal sempre é. Tendência heterônoma. Tá? O que vai ser isso? Vai sofrer, pode anotar assim, vai sofrer influência de normas jurídicas, além da negociação das partes. Além da negociação das partes. Tá? Beleza? Ou seja, aqui a gente está trabalhando hoje isso. Tá, eu tenho a minha vontade. Eu chego agora no meu empregador e digo assim, bah, realmente, né? Eu vejo que o meu empregador tá complicado, eu vou aceitar essa redução de salário, até porque o governo vai suprir, né, o restante disso. Ou seja, eu tenho, além da minha vontade, eu tenho uma influência de normas externas no meu próprio salário, para bem e para mal. Por quê? Porque eu posso ter lei definindo, por exemplo, lei ou norma coletiva, convenção coletiva, definindo, por exemplo, o piso da categoria. Então, ainda que eu queira, como empregado,
ainda que eu aceite trabalhar por meio salário mínimo por mês, eu não posso. Por quê? Porque a lei diz que tem que ser no mínimo o pagamento do salário mínimo. Ou o salário base da categoria, é muito comum também. Tá? Então ele tem essa característica de ter influência heterônoma, porque vem de fora. Vem influências de fora, além da minha vontade. Tá? Mais uma característica. Essa e mais 3 só. Mais uma. Botem assim entre aspas, que é um nomezinho meio feinho, eu acho. Pós-hífen numeração. Pós-numeração. Eu recebo depois que trabalho. Então anotem assim. O salário é pago após a prestação dos serviços. Tá? Pós-numeração. No meio da pós-numeração, eu tenho subprincípios, assim, ou subcaracterísticas. Então, coloquem assim, abram um item, mas com um recuozinho, eu gosto de fazer assim. Características da pós-numeração. Características. Essencialidade, reciprocidade e sucessividade. Então, pós-numeração, o salário é pago após a prestação dos serviços. Características da pós-numeração: essencialidade, reciprocidade, sucessividade. Tá? Só para explicar, não precisa, acho que anotar esse conceito. Essencialidade, né? O salário é essencial porque eu preciso estar junto com a questão do caráter alimentar. Então, ele é essencial para eu pagar os boletinhos lá e poder, né, seguir minha vida digna, minimamente digna. Tá? Então, ele é essencial. Reciprocidade, tá? O que é? É uma bilateralidade. Eu estou agora aqui entregando a minha manhã ao IPA, né? Pós-numeração, Tatiana. Pós-numeração. Pós-numeração. Meio feinho, né? Mas é como a doutrina trabalha. Só estou replicando para vocês o conceito que depois pode aparecer em algum lugar aí. Tá? É mais simples do que parece. Então, reciprocidade. Bilateralidade. Eu estou entregando ao IPA agora a minha manhã. Ainda que eu não esteja lá, né, nós não estejamos, mas eu estou dando a aula para vocês por um meio eletrônico. Das 9 ao meio-dia eu estou entregando algo. Tá? Então, eu entrego algo para receber depois. E a última característica é a sucessividade, que também é aquela continuidade que a gente falou antes lá. Tá? Então, dentro da pós-numeração, eu vou ter essas características também se relacionando com os demais princípios. Tá? Pessoal, características. Beleza? Então, o que eu estou trabalhando aqui com vocês, estou mostrando para vocês, vídeo por vídeo, da discussão sobre a MP 936. Olha só, se eu digo que o salário é indisponível, voltando às interrogações ali que eu fiz para vocês, tá?